Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo vários historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e também na prática da vida cristã. Mas a reforma não teve apenas implicações religiosas. Ela tratou também de questões políticas, econômicas e sociais, contribuindo grandemente para a educação e as artes. No programa de hoje, nós recebemos o professor Dr. Heber Campos Júnior, que é professor de Teologia Histórica no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Professor Heber Campos Júnior, é um prazer recebê-lo aqui hoje no nosso programa. É um prazer estar aqui, Dr. Paulo Romero. É uma alegria poder falar de um assunto que tanto nos interessa, já que todos nós somos herdeiros dessa reforma protestante. Com certeza. E somos herdeiros com muita alegria, com muito orgulho. Sem dúvida. Este grande movimento de Deus, não é, professor? Sem dúvida. Professor, quero começar a nossa entrevista hoje perguntando como a reforma protestante do século XVI ela lidou com a questão da autoridade civil e religiosa. Eu creio que esse seja um assunto muito pertinente, porque eu acho que o termo que ficou estabelecido, reforma protestante, é muito adequado. Por quê? Primeiro, foi uma reforma, não uma revolução. Quando as pessoas, do ponto de vista católico romano, avaliam a reforma protestante, normalmente há um certo incômodo em enxergar o rompimento dos protestantes da sua igreja-mãe, vamos dizer assim. No entanto, vale lembrar que Lutero não se via rompido com a igreja quando estava propondo todas aquelas ideias. Então, em termos de autoridade, o que eles estavam redescobrindo? A importância da autoridade máxima, que é a revelação de Deus conforme registrada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, do cristianismo. Então, ao descobrir isso, eles estavam descobrindo a autoridade máxima. Tudo tem que ser regido por essa autoridade máxima. Mas para eles isso não significava rompimento com outras autoridades. Ou com a instituição. Com a instituição, seja ela Estado ou igreja. Então, vou lhe dar exemplos, Dr. Paulo. Martinho Lutero, quando ele escreve as 95 teses e coloca lá em Wittenberg, a gente vê ainda um respeito pelo Papa. Ele estava descobrindo coisas das Escrituras, sem dúvida, porque ele era um estudioso e um palestrante de textos bíblicos. Ele já tinha dado palestras em Romanos, em Salmos, estava estudando Gálatas, e tudo isso estava se fervilhando na sua cabeça, mas ele não queria necessariamente romper com a estrutura eclesiástica de primeira, ele queria reformá-la. Então o seu protesto, como veio a ser chamado, é um protesto de quem sabe que até a igreja é uma instituição que tende a se deteriorar quando ela se afasta, quando ela abandona o seu parâmetro maior. Uma instituição falível. Sem dúvida, repleta de pessoas com falhas e por isso ela deve ser vista como necessitada de constantes reformas. Daí que surgiu posteriormente a frase igreja reformada sempre reformando. Ela reconhece que ela tende a deteriorar. Mas no caso de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de tantos outros reformadores, eles foram chamados de reformadores magisteriais porque eles nunca fizeram a sua reforma à parte do apoio e da chancela dos seus líderes civis. Então eles estavam trabalhando junto com o magistrado e não à parte do magistrado. A reforma radical, composta pelos grupos diferentes de anabatistas, foi a única que não se via confortável de fazer isso. Mas a maior parte do movimento protestante, ele não queria se ver distante dessa liderança civil. Então eu acho que tanto eclesiasticamente quanto na esfera civil, existe um respeito para com as autoridades e um clamor para que elas sejam sujeitas à autoridade máxima, que é a revelação de Deus nas Escrituras. Professor Heber, todos sabemos que a reforma ela orbitou em torno da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Qual foi, assim, teve algum cerne, algum núcleo doutrinário em termos de reforma protestante? É bom que a gente conheça a reforma como sendo uma mudança em várias áreas, mas não dá para negar que ela teve alguns ímpetos mais fortes. E é famoso se pensar na doutrina da justificação pela fé, como sendo um dos primeiros desses ímpetos. Por exemplo,
Alguns historiadores chamam a doutrina da justificação pela fé somente como sendo o princípio material da reforma. Essa é uma linguagem aristotélica para dizer é a matéria com a qual a reforma foi feita. Assim como numa estátua de bronze, Aristóteles dizia, o bronze é o princípio material, a doutrina da justificação era o princípio material da reforma. Certo. O que Lutero estava descobrindo? Ele estava descobrindo algo que trazia glória a Deus mais do que a teologia que ele estava vendo nas suas tradições. Sim. Ele estava descobrindo um conforto que até então não era conhecido, que ele mesmo experimentara quando ele viu o perdão dos seus pecados. Ele estava vendo Deus sendo honrado na sua justiça, uma justiça que antes era horror para ele, agora era confortante para ele, porque é a justiça de Cristo dada a ele. E ele estava vendo que com isso tudo nós podíamos ter um tratamento um para com o outro mais condizente com quem nós somos. Eu costumo dizer assim, quando as pessoas perguntam, mas será que falar de justificação pela fé não foi só uma diferença semântica em relação ao que já era dito em termos de justificação na doutrina cristã? E eu digo que não pela seguinte razão. A doutrina da justificação pela fé nos ensinou a perguntar o seguinte, como é que você gostaria de ser tratado por Deus? Pela justiça que há dentro de você ou pela justiça de outro atribuída a você? Isso muda muito a maneira como nós somos tratados por Deus. E a mesma coisa com o próximo. Como é que nós vamos tratar o próximo? Por aquilo de correto que ele tem dentro de si ou por aquilo que Cristo diz que ele é em Cristo? Então, quando eu uso a linguagem como é que você quer que Deus trate você ou o próximo trate você, a gente está trazendo um dos cernes da descoberta da reforma. Sim. De que justificação é um relacionamento legal, forense. Como é que Deus trata o outro baseado na obra de Cristo em favor dessa pessoa. Então pode se perguntar, aonde você quer que os seus pecados sejam colocados? Sobre você ou sobre outra pessoa? Sem dúvida. Mais ou menos isso. E muda radicalmente não só nosso relacionamento vertical com Deus, mas com o próximo. Como é que você quer tratar o outro? Como uma pessoa que deve ser tratada segundo as suas atitudes, e aí nós temos boas e ruins, então significa que nós nem sempre seremos generosos para com os outros, ou nós queremos tratar segundo a misericórdia de Deus derramada sobre nós? Professor, que outros pontos doutrinários foram importantes para a reforma protestante naquela época? Daqui a pouco, logo depois do intervalo, continue conosco. A Reforma em Livros. Estado e Religião. Uma análise à luz do direito fundamental à liberdade de religião no Brasil, de Wallace Teste Sabaini. Este livro tem por objetivo ampliar a discussão sobre o direito fundamental à liberdade de religião, contribuindo para a reflexão sobre efetividade e eficácia desse direito. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas, da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Heber Campos Júnior. Professor, nós falávamos no bloco anterior sobre o cerne doutrinário da Reforma Protestante, se ela teve um núcleo. E, de uma maneira muito habilidosa, você discorreu sobre a justificação pela fé, principalmente através de Lutero. Mas que outras doutrinas foram importantes para a Reforma? A Reforma trabalhou diversas doutrinas e de diferentes loci doutrinários, né? Doutrinas específicas e áreas da teologia. Ela trabalhou muito na área da salvação, doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia. Então, por exemplo, falando de como a graça é que opera coisas em nós, porque o lema sola gratia, né? Somente a graça, Isso. porque é a graça que nos habilita a sermos o que Deus pede de nós. Isso é um retorno a um conceito agostiniano que deixou Pelágio tão irado, quando Agostinho nas Confissões orava assim, Senhor, dá-nos aquilo que tu pedes de nós.
que Agostinho estava entendendo acerca da graça que a reforma resgata? A ideia de que para sermos santos como o Pai pede que nós sejamos, não é algo que ele deixa para nós realizarmos. Nós carecemos da graça dele para alcançar o que ele mesmo exige de nós. Então, falou-se muito da graça somente. Então não é errado quando eu oro, Senhor, ajuda-me a amar-te. De jeito nenhum. Agostinho já tinha colocado isso no século IV, no final do século IV. E os reformadores resgataram isso. Resgataram a ideia de que só Cristo é o nosso intermediário, por conta da herança católica romana de vários intermediários, né? E isso não era só comum da Idade Média, isso era comum de religiões antigas também. Falou-se de Cristo somente, solos Christus, né? Só Cristo é aquele que nos liga a Deus. Então, por isso que nós temos acesso direto a Ele. E isso mexe em outras áreas também. Mexe, por exemplo, na perspectiva de igreja. O que é a igreja? A igreja não é um ajuntamento de pessoas 100% corretas. Quando pessoas visitam igrejas evangélicas e se frustram com aqueles que estão lá porque não são tão perfeitos quanto eles esperavam, eles têm uma expectativa errada. Ali é um conjunto de pessoas perdoadas, mas que estão buscando ser trabalhadas pelo próprio Deus. Comunidade de pecadores. Sem dúvida. E por isso que o conceito de igreja visível e invisível, que também estava lá atrás em Agostinho, foi resgatado e trabalhado na Reforma. Né? E eu diria por último também o conceito de glorificar a Deus somente. O famoso Soli Deo Gloria, que Johann Sebastian Bach, o famoso músico, colocava nas suas, as iniciais nas suas partituras, é porque ele entendia que toda atividade, seja ela religiosa ou não, deve ser feita para a glória de Deus. Por quê? Deus não é Senhor só do âmbito religioso. Na mente protestante, Deus é Senhor de todas as áreas da vida. Da política, da ciência, da arte, de todas as áreas, inclusive de âmbito religioso. E, professor, tem também a sola fide, né? Sim, claro, que tem a ver com essa justificação. Sola fide seria você se apropria dessa justiça que vem de Cristo, não pelo que você faz, as suas obras. Mesmo que elas sejam obras baseadas na Escritura. Não pelo mérito próprio. Não pelo mérito próprio, mas somente pela fé. E a fé é o quê? É o reconhecimento de que eu estou em bancarrota, eu sou falido. Então, o sola fide eu não chego diante de Deus e falo assim, Senhor, olha para minhas obras, eu sou uma pessoa do bem, eu fiz mais bem do que mal. Melhor. Não é? Não, os reformadores disseram, não, a fé, ela não faz nada, ela recebe, ela é órgão de apropriação apenas para reconhecer que a dádiva vem de outro, não de mim. Agora, professor Eber, agora há pouco você mencionou o termo artes. Gostaria de saber também a posição da reforma em relação às artes. Artes sacras ou não. Ok. Como é que os reformadores enxergavam essa questão? Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, visitar alguns locais da Reforma lá na Europa, e um deles foi Zurique, onde Zwinglio e depois Bullinger trabalharam. E a cidade de Zurique, como muitas cidades antigas na Europa, são cortadas por rios, e de um lado do rio tem uma igreja católica romana e do outro uma igreja que veio a ser protestante, que era essa igreja de Zwinglio e Zurique. Quando eu sentei nessa igreja dos protestantes e estava admirando e de certa forma refletindo sobre o que Deus fizera através desses homens, eu ouvi um comentário de duas senhoras no banco da frente dizendo assim, ai, que pena o que a Reforma fez com a arte. E aquilo me veio à mente conceito que as pessoas têm de arte. Então, o que elas estavam expressando? De que toda a ideia de arte sacra sendo tirada do local, do ambiente de culto, para elas era uma lástima. Por quê? As duas igrejas eram contrastantes, um do lado do rio, né? Uma era repleta de arte sacra e a outra era uma arquitetura bonita, mas mais simples, mais limpa, vamos dizer assim. Então o que os reformadores fizeram com a arte sacra? Eles temiam, reconhecendo a maldade do coração humano, eles reconheciam que é muito fácil nós transformarmos impressões artísticas do religioso em aspectos idólatras. A idolatria. A idolatria. Então, quando eles se livraram de alguns elementos artísticos, eles não estavam tirando a arte da vida deles. Então, esse é um conceito importante que eu acho que a igreja brasileira poderia aprender. Os reformadores não foram contra a arte, eles só foram temerosos de que a arte poderia levar à idolatria. Mas eles fizeram da arte uma parte importante da vida de alguém. E eu acho, Dr. Paulo, que os evangélicos em geral poderiam aprender isso. Por quê? Por eles não saberem o lugar de certas coisas, é muito comum evangélicos quererem trazer tudo o que eles fazem fora para dentro da atividade da igreja.
E eu acho que isso é uma falta de discernimento que a reforma proporcionou, de que tem coisas que são adequadas, mas tem coisas que não são. Tem coisas que não. Então a gente entende... Não se encaixam. Não se encaixam. E o fato de não se encaixarem no culto não significa que elas não façam parte da nossa vida. Então, arte é um exemplo disso. Tem certas expressões artísticas que não são adequadas, mas não significa que elas não possam fazer parte da nossa vida. Sim. E a reforma entendeu isso. Certo. Professor Heber Campos Júnior, qual foi a cosmovisão que emanou da reforma protestante? Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Calvino e a Educação, a configuração da pedagogia reformada no século XVI, de Paulo Henrique Vieira. A obra trata das relações entre educação e religião no pensamento reformado de João Calvino e de sua influência sobre a formação do calvinismo. Demonstra que a reforma protestante estabeleceu novos paradigmas religiosos que modificaram a fé cristã, o ser humano e a sociedade europeia do século XVI. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje o nosso convidado é o professor Heber Campos Júnior. Professor, qual foi a cosmovisão que emanou da Reforma Protestante? A reforma, ela foi, Dr. Paulo, não só uma mudança de aspectos religiosos, mas uma mudança de olhar para a vida a partir do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então, quando a gente olha para alguns que são herdeiros da reforma, deixa eu falar, por exemplo, do movimento puritano na Inglaterra do final do século XVI e século XVII. Eles passaram a tratar de família, de trabalho, de dinheiro, economia, de vários aspectos de Estado, não é? A política, no caso, a partir de coisas que eles estavam descobrindo nas Escrituras. Portanto, a reforma não trabalhou só com aspectos religiosos, ela não traz só uma perspectiva da igreja, ela traz uma nova perspectiva da vida, da realidade. A educação. Da educação. Os puritanos então, fizeram isso. Uma das coisas que principalmente a ala chamada de reformada ou calvinista trabalhou bastante em tempos posteriores é a ideia de que cosmovisão ela pode ser expressa mediante uma história com os grandes marcos da história bíblica. Então, por exemplo, o fato de que Deus criou todas as coisas, o fato de que depois de Deus criou todas as coisas houve pecado que denegriu e poluiu as coisas criadas. O fato de Cristo vir e redimir pessoas e no futuro redimir o habitat dessas pessoas. E no futuro a consumação, aquilo que vai encerrar. Criação, queda, redenção e consumação viraram pilares da história não só da redenção, no caso a história bíblica, sacra, mas da história do mundo. Então, herdeiros da Reforma Protestante passaram a dizer assim, como é que o mundo é idealmente e o que aconteceu com o resultado da rebelião, da rebeldia dos homens? E o que é que nós temos que buscar em relação à mudança que Cristo faz na nossa vida, redenção? E o que é que acontece agora que ainda não é pleno, mas que será pleno lá na frente, consumação? Então, todas as coisas mudam. Deixa eu lhe dar alguns exemplos que eu acho que são interessantes. Primeiro, quando a gente tem uma visão séria e realista da queda, dos efeitos da queda, que é chamada da entrada do pecado na história humana, nós temos uma visão menos otimista de mudanças sociais. Eu não estou dizendo que elas não acontecem. É claro que elas podem e frequentemente acontecem por conta de bons movimentos que acontecem ao longo da história. Mas nós entendemos que não são reformas sociais que fazem tudo bonitinho e perfeito, por causa das pessoas que operam sistemas. Sim. Eu costumo dizer que há um erro na cultura brasileira em dizer que o problema é o sistema. Quando a gente fala que o problema é o sistema, nós estamos despersonalizando culpa.
O sistema não é operado sem pessoas por detrás. Então, o que acontece na cultura brasileira? Em vários âmbitos, não só política maior, mas em esferas menores. É uma espécie de despersonalização da culpa. Eu acho também que a redenção em Cristo, ela muda a nossa perspectiva. A gente começa a enxergar também que nós podemos agir nesse mundo a partir de referenciais de mudança. Okay. Então é isso que eu quero dizer por uma cosmovisão, uma realidade diferente que impacta outras áreas do nosso viver. Que a proposta do Evangelho é de mudança mesmo, né, professor? Sem dúvida. Agora, uma mudança que acontece parcialmente agora, mas nem tudo acontece agora. Sim. Por isso a esperança dos cristãos é na vinda de Jesus Cristo e na consumação de todas as coisas. Então isso dá uma perspectiva nova às pessoas. Por exemplo, uma mudança que já começou. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, uma das frases mais usadas por herdeiros da reforma é de que muita coisa Deus já começou e outras ainda não são realidades. O contraste entre o já e o ainda não dá uma perspectiva diferente de como eu vivo nesse mundo. Eu vivo a partir de coisas que Cristo já realizou, mas sabendo que nem tudo foi realizado, portanto, algumas coisas ainda não serão alcançadas no ideal que nós gostaríamos. É claro que os postulados da reforma sempre trarão uma melhoria para a sociedade que abraçar esses postulados. Sim. Eu creio dessa forma. Sim, sem dúvida. Bem, professor Heber Campos Júnior, estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de saber da sua opinião, a sua visão sobre a relação da reforma protestante com o atual contexto religioso brasileiro. Eu creio que o contexto religioso, de maneira mais ampla, ele tem a ganhar com a reforma entendendo algumas coisas singulares. Primeiro, retorno às Escrituras. Não é? Isso, estou falando mais no âmbito cristão, é óbvio, mas o retorno às Escrituras. Ela tem aprendido a reforma também entendendo aquilo que já foi dito num bloco anterior, a necessidade de sempre se reformar, pela nossa tendência a desviar. Deteriorar. Isso, a deteriorar. Eu costumo dizer assim, você nunca faz uma reforma na sua casa que vai durar 50 anos. Você faz uma reforma sabendo que daqui a alguns anos você vai ter que fazer outra reforma. É verdade. Por causa da maneira como as coisas se deterioram. A gente tende a aprender da reforma em olhar para Deus como Senhor de todas as coisas. Não só do âmbito religioso, mas de todas as áreas da minha vida. Eu trabalho à luz daquilo que Deus fez. Eu sirvo outras pessoas à luz daquilo que Deus fez. Não é? Minha vida comunitária no bairro onde eu estou, à luz daquilo que Deus fez. Então eu acho que ela pode impactar a maneira como a gente trabalha, tanto vida eclesiástica, quanto vida fora da igreja. E me permita dizer uma última coisa em relação à vida eclesiástica. Eu acho que é muito importante que nós destaquemos uma das coisas que foi marco da reforma, que é a beleza e a glória de Deus na nossa salvação. Para que sempre seja exaltado o Deus triuno, antes do que nossa parceria com Deus. Nós não somos parceiros de Deus para realizar coisas. Nós somos muito mais parceiros de Deus para anunciar o que Ele realizou. Eu acho que isso é singular e que os que nos ouvem devem prestar atenção. Antes do que falar da parte de Deus e da nossa parte, que tiraria um pouco da glória de Deus, já que só lhe deu glória é um dos lemas da reforma, exato. Então falemos daquilo que Deus realiza e de como Ele nos dá o privilégio de sermos anunciadores daquilo que Ele realizou em Cristo Jesus. Até você falando disso, professor, fico pensando em algumas expressões que a gente ouve muito, né? Que Deus vai te dar o melhor. Ele já deu, não foi? É verdade. É verdade. E se nós esperamos como melhor algumas coisas passageiras desta vida ou da esfera temporal, então nós pensamos pequeno. Eu gosto da expressão de C.S. Lewis, que dizia assim, que Deus oferece um final de semana na praia para gente que prefere ficar fazendo bolinho de lama na favela. Olha aí. Ele promete coisas maiores, mas infelizmente nós nos contentamos com fazer bolinho na favela. Professor Heber Campos Júnior, agradeço muito a sua participação hoje no programa Redescobrindo a Reforma. Foi um prazer entrevistá-lo e ouvir tantas coisas úteis para a nossa vida espiritual. Amém. Deus o abençoe grandemente na caminhada, na sua Amém. Carreira acadêmica e na sua carreira ministerial. Agradeço a todos vocês pela audiência e até o próximo programa. Deus abençoe a todos.
Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França, na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista.